Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. O programa de hoje foi gravado no evento ERP Summit, que aconteceu recentemente no mês de abril. Foram reunidas diversas empresas da área e o evento contou com aproximadamente 5.000 participantes. É o principal evento de ERP da América Latina. O Ernesto esteve presente no evento como expositor e montou lá um estúdio. Nesse estúdio ele fez diversas entrevistas com diversos convidados e pessoas que ele conheceu durante toda a sua trajetória que estavam lá participando do evento. Uma das pessoas foi o Antônio Junqueira, que é o fundador da Dedicata Sistemas. Foram conversados diversos assuntos, um bate-papo sobre tecnologia, inovação, experiência. Afinal de contas, ambos têm aproximadamente aí 160 anos de idade juntos. Confira agora a entrevista. Estamos aqui no segundo dia do ERP Summit. Essa feira está espetacular. E o bacana, pessoal, é que vem gente de tudo que é lado aqui, né? A maior parte é jovens. De todas as idades? Jovens, de todas as idades. E é difícil vir assim, gente mais madura como a gente, né? Sim. Junqueira. Procurando ainda o que fazer. O que fazer, então, exatamente. Isso mesmo, né? É isso mesmo. O senhor começou como a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com meu pai, Certo. com 14 anos. Certo. Olha, eu também, com 14 anos, meu pai Exatamente. tinha um comércio, sabe? Ah, é? Então eu também comecei. E na época, todo mundo comprava com cadernetas. Só pagava no fim do mês. Pô. Isso. Trabalhavam Nos empórios, tal. E eu era a pessoa que ficou lá assinando. A pessoa trazia a lista e eu colocava na caderneta, somava aquilo, passava para um outro caderno. E aí eu não dava muito altura. Então eles puseram um caixote para colocar o tamborete em cima. Esse caixote era um caixote de bananas de dinamite. Teve um viajante que chegou lá e falou com meu pai: Zico, vai você bota o seu filho em cima do dinamite. Não, as espoletas estão no cofre, não vai explodir, fica tranquilo. E você começou com quantos anos? Com 14. 14 anos, nesse Pessoal, comércio. Meu pai tinha ganhado para prefeito na cidadezinha lá onde nós morávamos, em Minas Gerais, em Congonhas do Campo. E então eu e minha mãe assumimos, sem saber nada de comércio. E comecei a comprar, vender, e foi espetacular, porque se acaba criando. Eu não digo que eu aprendi a ser comerciante, mas eu aprendi a preparar o meu corpo para fazer qualquer coisa. Né? Eu acho que esse é um exemplo. É um exemplo que nós demos e temos que deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Se você tiver um filho de 14, 15, 16 anos, ele vai estar estudando, vai estar na escola. Eu estava na escola, eu tinha, mas no outro período, né, normalmente ou de manhã ou à tarde, meu pai me obrigou a trabalhar. E tem muitas tarefas que as crianças podem fazer em casa, Exato. Desde muito novos. Eu fui diretor de escola, então eu dei muita palestra para os pais, porque eu sempre disse que os casais não estão preparados para casar, e muito menos para ter filhos. Exatamente. Então, o nosso trabalho na escola era primeiro dar instrução para os pais, depois para os professores e muito em terceiro lugar para os alunos. Porque se os pais e os professores só estão se falando e falam de coisas que dizem respeito à boa educação dos filhos, a coisa está feita. É muito simples. Você vai ter crianças educadas e não tem coisa melhor do que você dirigir uma escola onde as crianças ainda têm respeito. Tem um fotógrafo que ia muito lá cobrir minhas festas. Ele teve um dia que ele entrou na minha sala e falou: olha, eu quero te parabenizar. É a única escola que eu não vejo ninguém no recreio mexendo no celular. Eu falei: olha, eu nunca proibi, mas eles têm o que fazer no recreio. Eles têm que brincar, eles têm que jogar bola, têm que brincar de bonecas, crianças. Então, não é que a gente obriga a não ter. Se eles precisarem comunicar com os pais, na portaria tem 3 celulares, eles podem usar a hora que quiser. Certo. Mas não precisa ficar brincando com o celular na escola. Aí eles vêm aqui para aprender, não é? Então, e principalmente foi muito bom. Fazer exatamente esse... já colocar a criança em alguma atividade, né? Fora da escola também, para ela fazer, inclusive, a ligação, né? Do que ela está aprendendo na escola com a vida real do trabalho, da profissão. A criança que chega em casa e sabe que ela tem que colocar os sapatos no lugar, a bolsa de escola no outro lugar, ela tem que preparar a tarefa do dia seguinte, e só depois ela pode sair para brincar, e brincar realmente, né?
e jogar uma bola, e não é sentar na televisão e ficar o tempo todo. Quer dizer, isso é covardia que os pais fazem com as crianças. Deixar que o computador ou o celular eduquem as crianças para eles. Eles estão se eximindo da responsabilidade deles. Depois chega na escola e fala, eu queria que meu filho... Não, a escola não é para educar suas crianças. Educa na família. Nós vamos passar instrução para os seus filhos. Então, se você está disposto a participar na escola como pais, perfeito. Mas se não, não tem jeito. E como você vê hoje a educação, quer dizer, os cursos superior, cursos, o que a escola ensina. Eu tenho uma opinião a respeito, que eu acho que cada vez mais a escola ela tem que ensinar coisas do dia a dia. Certo. Né? História, por exemplo. Em vez de estudar a história antiga, é evidente, uma pincelada nisso vale a pena. Mas eu acho que deveria se concentrar mais na história atual. Exato. No que está acontecendo no mundo e tal. Exato. Assim como... A história muda muito rápido, né? Muito rápido. Eu costumo dizer que é uma vantagem que a gente não viva muito mais de 100 anos. Porque eu estou com 76 e já estou vendo coisas que eu não gostaria de estar vendo, né? Imagina daqui a 300 anos o que o senhor vai ver. Vai ter uma evolução. Deus é sábio. Não, vive 100 que está de bom tamanho. Não, e na indústria a gente viu mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, os jovens hoje entram na indústria querendo saber onde é que é a sala dele, quanto que ele vai ganhar e quanto que vai ter férias. Não, você veio aqui foi para trabalhar, não foi para ter férias. Não é difícil, é muito difícil. E eu sempre trabalhei com muitos jovens. Sempre tive 10 estagiários trabalhando comigo nas empresas. E a ideia era passar realmente dar formação para esses jovens. Teve um que eu contratei para me ajudar a implementar computadores na empresa. Ele ia lá, trabalhava um pouquinho no computador. A hora que eu precisava dele, eu tinha que buscar, que ele estava lá na produção, debaixo de alguma máquina. Falei, bom, seu negócio é trabalhar na engenharia de manutenção. Então vai para lá que eu vou arranjar outro para trabalhar aqui no software. Quer dizer, descobrir a tendência, a capacidade que tem aquele jovem e ajudá-lo a se realizar. Um outro trabalhava fazendo manutenção dos testes elétricos para mim. E eu um dia comprei uma impressora a laser para fazer transmissão de desenhos, de projetos de um computador para uma placa de circuito impresso. Eu precisava de um jovem para liderar essa máquina. Eu fui atrás desse rapaz do teste elétrico e vi que ele tinha capacidade para isso. Mas o RH me falou, não, ele não pode. Eu falei, por que não pode? Porque ele não formou engenharia, ele parou o curso dele. Eu falei, tá bem. Aí eu chamei o rapaz, falei, o Claudinei, chama-se Claudinei. Você parou em engenharia por quê? Eu falei, não, eu estava no 3º ano de engenharia, meu pai faleceu, eu tive que trabalhar. O único emprego que eu consegui foi esse aqui, de acompanhar a produção. E aqui eu tenho que trabalhar em 3 turnos. Eu trabalho uma semana num turno, então não tenho como estudar. Eu falei, muito bem. E escuta uma coisa, se eu te fixasse num turno e pagasse a sua escola, você voltaria a estudar? Eu falei, amanhã. Eu falei, tá bom, passou no teste. E coloquei esse rapaz para tomar conta desse transferência de imagens a laser. Mas muito bem, esse rapaz, depois de 10 anos, é o diretor da empresa. Olha aí. Estava lá, debaixo de um teste. Se você não dá oportunidade e não vai conversar com eles, você está sentado na sala de RH, trabalhando com fichas, você não vai descobrir o porquê das pessoas. Tem que conversar, tem que chamar as pessoas e conversar. Como é que ele está passando, o que tem na família. Isso é educar. Então por nós isso educamos o tempo todo. Que as escolas adotem realmente esse processo de as aulas serem num determinado período, ou amanhã, de manhã ou de tarde. Certo. Hoje tem algumas escolas que obrigam o aluno a estudar das 10 às 4h30 da tarde, né? Certo. Principalmente escolas americanas. Certo. E isso impede, né, que ela tenha também um trabalho simultâneo, embora depois sempre tenha um tempo. Mas é fundamental isso, deveria ser quase que obrigatório que todo estudante, né, principalmente a partir dos 12, 13 anos, tivesse também um emprego. Nem que fosse de office boy. Eu fui muito tempo de office boy. Ou que ajude em casa, ou que ajude na escola. Tem muita coisa que os jovens podem fazer e eles gostam disso, sabia? Exato. Eles gostam. Quando você manda seu filho arrumar pela primeira vez a cama,
aquilo fica uma porcaria, mas você depois vai lá e dá um jeito. A mãe sabe fazer isso. Depois de uma semana, aquela cama está brilhando. Por quê? Porque criou o hábito. Né? As pessoas esquecem que os pais têm obrigação de passar isso para os filhos. Criar esse hábito. Né? Então, e o hábito, na empresa é igual. O hábito leva ao gosto. Leva ao gosto, exatamente. Você só consegue gostar de uma coisa depois que você realmente domina aquilo e faz sem maiores dificuldades, sem passar vergonha. Então tem que ter esse início. Esse início tem que ser incentivado. Tem que estar lá, dar essa tarefa para a criança e fazer com que ela execute aquilo corretamente. Hoje nós vemos muitos jovens na escola superior que param no terceiro ano e falam, não era isso que eu queria. Por que acontece isso, o senhor acha? Então, porque ela não tinha nenhuma experiência antes, não tinha feito nada, e quando terminou o ensino médio, não conhece absolutamente nada, escolhe às vezes até pela facilidade de entrar naquela faculdade. Certo. O meu caso até tem um pouco disso. Eu sempre quis ser engenheiro, certo. Mas eu no científico tive uma professora que eu não conseguia entender a fórmula da água, H2O, eu não conseguia entender, então eu não ia passar em nenhum exame de química. E aí eu fui para a administração. Mas no fim deu certo, porque a administração tem muito a ver com gestão e eu comecei a me envolver com a área de computação. Então deu certo. Nossa época, as empresas todas eram dirigidas por engenheiros, concorda? Exato. Não tinha administração de empresas, não tinha MBA, não tinha pós-graduação em administração de empresas, eram os engenheiros que faziam isso. Na verdade, eu entrei na GV no terceiro ano de vida do curso de administração de empresas. Foi na década de 60, não tinha ainda esse curso de administração de empresas. Ele nasceu em 58 e eu entrei em 61. Eu dei uma sorte fantástica, porque eu fiz engenharia em Belo Horizonte, na PUC. Na PUC. Qual engenharia? Engenharia elétrica. Elétrica. Eu fui da primeira turma noturna. O que acontece? Tinha uma série de gente que entendia tudo de eletrônica e tudo de eletricidade na CEMIG, na Telemig, e que precisavam crescer na empresa que não podia porque não tinha o bendito do diploma de engenheiros. Então, a hora que abriu um curso noturno para engenharia, houve um avalanche deles. Então, 70% dos meus colegas entendiam tudo da profissão. Às vezes o professor na aula prática falava, fulano, hoje você dá aula, por favor. E ele dava perfeitamente, porque ele conhecia muito. Então, isso ajudou muito na minha carreira, porque eu conversei desde cedo dentro da escola com profissionais altamente gabaritados. E olha, no terceiro ano de escola, um deles já me convidou para ir para a empresa deles para trabalhar como chefe de controle da qualidade, para fazer válvulas. Não sei se o senhor se lembra de válvulas eletrônicas. Antigamente as televisões a gente chamava de rabo quente, porque você comprava uma televisão e ela esquentava a casa toda para você, não precisava aquecedores, né? Isso em Belo Horizonte ainda. Quando acabou a fabricação de válvulas, porque acabou a televisão a válvulas, eu tive que vir para Campinas buscar uma outra empresa de eletrônica, porque lá não tinha outras, só tinha essa. Então eu vim, e aqui eu fiz várias entrevistas, e uma delas foi a Texas Instrumentos. E fui para a Texas Instrumentos. Lá tinha 3 fábricas, uma fábrica de calculadoras eletrônicas, uma fábrica de semicondutores e uma fábrica de produtos de controle. Produtos de controle, nós fabricávamos um motoprotetor, que era um relé bimetálico. Na época, as geladeiras não tinham controle de aquecimento dos compressores. Então nós criamos esse relézinho com um bimetal, com dois contatos, e acoplava isso no compressor da geladeira. Esquentava, ele abria o contato, se esfriava, voltava a ligar a geladeira. E o que é ser usado até hoje é exatamente esse bimetal, sabe? Então isso foi fantástico. Eu cresci muito. Tinha uma fábrica de bimetais em Attleboro, perto de Boston, nos Estados Unidos. A gente ia buscar tecnologia lá. E a fábrica de calculadoras foi outro grande sucesso para a minha carreira, porque eu já trabalhava na engenharia da empresa e o presidente da empresa convocou todos os engenheiros uma vez em Houston e nos reuniu e falou, olha, eu quero que vocês criem um produto para levar o nome da empresa, porque todos os componentes Texas Instrumento vão dentro de alguma coisa, dentro de um computador, dentro de uma televisão, então as pessoas não enxergam.
Vocês vão me criar um produto que as pessoas enxerguem o nome do Texas, para vender o nome Texas. Eu quero isso. Um mês depois, chamou o pessoal de volta, ninguém tinha projetado nada, ninguém tinha adivinhado nada o que fazer. Foi, então eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer. Vocês vão criar uma calculadora que seja tão boa, feito um HP, que era o top da época, e ainda é, muitas HP 12C ainda são usadas hoje, mas que custe tão barato que um estudante de engenharia possa comprar. E ele vai passar 5 anos de estudo de engenharia com aquele Texas Instrumentos ali na frente dele. A hora que ele sair e for projetar alguma coisa, qual o nome que ele vai lembrar? E isso virou um sucesso, a calculadora virou um sucesso, porque realmente todos os engenheiros podiam comprar. Mas vocês que criaram a calculadora? Não, nós não criamos. Foi criado nos Estados Unidos e nós viemos fabricar também aqui no Brasil. Depois eu fui obrigado a levar essa fábrica para Manaus, porque a competição começou a criar lá em Manaus, então nós também fomos para Manaus. Fomos para lá e a fábrica transferiu a fábrica para lá e continuou fazendo lá. Então, quer dizer, você vai aprendendo dentro da empresa, mas você tem que ter a abertura para isso. Se você não está aberto para essas coisas, você não vai aprender nunca. Não, você vai ficar na sua sala lá, como eles pedem a hora que chega na empresa, e não querem saber o que está acontecendo na empresa. Não, tem que ser curioso, tem que gostar, tem que ir na área fabril, de saber o que está fazendo e por que faz daquele jeito, quem são os diretores, por que eles fazem desse jeito. Na fábrica de válvulas, nós tínhamos lá 200 meninas trabalhando em torno, fazendo as grades das válvulas metrônicas. Aquilo era uma coisa maravilhosa, porque elas se sentiam muito bem ali, trabalhando num trabalho que antigamente era só de homens. Pois tinha injeção de plástico nos semicondutores. Só podia ser homem, porque era uma prensa. As mulheres revoltaram, falaram, nós também queremos. E foram, e deram sucesso, senhor. Foi muito agradável. Então, isso é muito bom. Eu comecei a testar semicondutores num computador que a gente tinha que programar com cartões, né? E depois botava os cartões na máquina e ele testava os semicondutores. Pois eu vi que tinha oportunidade de teste de semicondutores. Nós tínhamos que fazer teste de vida, e o teste de vida é feito numa câmara climática que você tem a área de baixa temperatura, depois temperatura ambiente e alta temperatura. E ali no meio tem um elevador que cicla esses componentes ali. Muito bem. Eu descobri que no Brasil não se tinha isso. Então eu abri uma fábrica para fazer essas estufas com tecnologia alemã. Fui buscar na Hearst lá a tecnologia e começamos a fabricar. E deu muito bem, porque muitas empresas precisavam disso e tinham limitação de importação. E aquela cota que eles tinham para importação, eles usavam para importar componentes. Não dava para importar todos os equipamentos. Importava equipamento para fabricação, não para testes. Então, quando eu comecei, tive muito sucesso. Vendi para todas as grandes multinacionais que estavam no Brasil. Siemens, Ericsson, IBM. Trabalhei na Siemens. Trabalhou na Siemens? Eu vendia muito para a Siemens. Vendi para Equitel, em Curitiba, para Siemens aqui. E quem era o presidente na sua época lá? Eu trabalhei, na verdade, um alemão lá. O presidente... Wolfgang? Não, Möbels. Sim. Esse já não é da minha época. Na época já era o Wolfgang. E fantástico, né? Então, essas empresas compravam meus equipamentos de uma forma muito boa. De repente veio o Collor e tomou meu dinheiro. Foi um sacrifício para entregar esses equipamentos, mas entregamos. Eu consegui um soldador de aço inox. Era dificílimo. Ainda é difícil soldar aço inox. Ele não tem transmissão de calor, então se o senhor esquenta aqui, o calor fica só aqui, ele não transmite. Então, se ele não corre a solda rapidamente, aquilo cria uma bola. Né? Então, eu consegui um soldador. Adivinha como? Eu fui atrás de um soldador que trabalhou na fabricação dos trens do metrô de São Paulo. Como é que eles conseguiram esses soldadores? Foram na Itália, no norte da Itália, tem uma especialização muito grande em aço inox, trouxeram os professores de lá para treinar os nossos soldadores e tiveram sucesso. Todos os nossos trens estão de aço inox. Então, um deles já estava aposentado, veio trabalhar comigo, trabalhava com uma solda que era uma perfeição. Uma perfeição. Então, ele me ajudou muito e conseguimos entregar todos os equipamentos que a gente tinha contratado. Aí depois eu jurei que eu nunca mais ia ser empresário. Tive que bater na boca, porque fui outras vezes empresário.
abria outras empresas. Abria uma empresa, uma vez, de tratamento de piso. Fazia polimento de pisos, de concreto, aquilo virava quase que um granito, né? Pintura, desculpa. E também acabou desistindo dessa indústria. E aí vim trabalhar com um amigo meu que os filhos estudaram na escola que eu dirigia. Nós ficamos muito amigos e tal, e uma vez ele queria ir para os Estados Unidos com a esposa e não tinha quem cuidasse dos 3 filhos, levar para a escola, buscar. Então ele contratou um avô de aluguel, que era eu. Então, aí criou uma amizade muito grande e nós acabamos trabalhando junto na empresa dele, que chama-se IT Brasil. Daí... Onde é? Em Campinas, ao lado ali do Parque Taquaral. E daí resolvemos representar softwares de fora. Representamos um software que chama-se Asana, depois passamos para outro software que chama-se Odoo, que é um software belga. Esse eu Sabe conheço. qual é? Então, e ele tem muito sucesso no Extremo Oriente, na Europa, mas aqui no Brasil nem tinha ainda. Então nós estamos representando ele aqui. Está indo bem isso? Está indo bem. E aí, o que acontece? Como é um open source, nós começamos a fazer uma outra empresa que chama-se Dedicata, que faz softwares, faz sistemas para empresas específicas, para engenheiros, para construtores, para arquitetos. Então, estamos fazendo, usando os apps do Odoo, que é livre, e montando um sistema próprio para essas indústrias. E com isso, o que acontece? Eu libero o arquiteto, por exemplo, para só projetar. A parte de controles do escritório vai ser controlada por esse sistema. E descobrimos um senhor que é marido de um arquiteto que gostou muito do software e implantou na empresa dele. Então falamos, olha, então vamos oferecer isso para os outros. Estamos oferecendo para os outros arquitetos, construtores, e estamos tendo sucesso, graças a Deus. Muito bom. Essa é a história. São muitas experiências, tenho certeza que deve ter incentivado a vocês aí a exatamente trabalhar dessa forma. Fazer com que nem sempre dá certo na primeira vez, fazer sempre novas tentativas. Não desistir nunca. Quantas experiências novas, né, você viveu, Exato. e saiu e bolou. Então Levanta a cabeça e não vai pode ter atrás. medo de Não criar pode. uma coisa. Né? Tem que ter iniciativa e entender que, né, quase nada, mas mesmo assim compensa, dá certo da primeira vez que a gente tenta uma coisa nova. É sim. Muito obrigado pela entrevista. entrevista. Muito obrigado. Foi um grande Eu prazer. tenho certeza que os ouvintes vão Muito obrigado. melhorar o seu perfil através dessas histórias que você nos conta. Muitíssimo obrigado. Foi um grande prazer. Excelente a entrevista, o bate-papo do Antônio e o Ernesto. Espero que você tenha gostado e que tenha abstraído aí informações importantes, insights importantes para a sua vida pessoal e profissional também. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima semana.